Muito bem, então sejam bem-vindos a mais essa aula, tá? Vamos falar hoje sobre esporte como política pública no Brasil. Bem, essa aula, então, ela vai complementar uma outra aula sobre também a questão mais da legislação do esporte, que tivemos em outros momentos, né? Principalmente na última quinta-feira, ali em Navegantes, onde nós exploramos um pouco mais realmente a parte de legislação, né, o que é realmente a Lei Pelés, falamos um pouco sobre a Bolsa Atleta, falamos um pouco sobre outras políticas públicas que norteiam realmente o esporte e que vem realmente falar um pouco sobre essa, muitas vezes, uma má distribuição de renda mais para o esporte de rendimento e pouco aí para um esporte voltado a uma questão de lazer, né, um esporte mais recreação e um esporte educacional mais voltado à parte de educação. Tá? Então esse primeiro texto ele tem como foco aí, como resumo principal, pensar no trabalho e como ele foi realizado, com o objetivo então, aqui ó, botar uma barra de como analisar a relevância do esporte, certo, como política pública e também avaliar a importância que o Estado brasileiro direciona a essa política. E pensar também que a política pública ela representa um artifício importante a qualquer país, visto que através dele realiza-se ações então visando o bem comum de um povo. Então a ideia de uma política pública é essa, é realmente pensar no bem comum de um povo e ter como estratégia para que a pessoa ela possa, principalmente pessoas de baixa renda que não têm acesso, às vezes a uma escolinha de futebol que é paga, a um clube de pádel que é pago, então tem acesso realmente a um conteúdo, a uma prática física que possa ser feita de forma gratuita. Me lembro que em Itajaí nós tínhamos, né, praticamente há uns 12 anos atrás, um projeto aqui que era uma política pública que o governo local adotou, que era o projeto de esporte, lazer e cultura, né, da local, que era a PELC. Então, essa PELC, que foi desenvolvida aqui em 2008, realmente proporciona a muitas crianças, principalmente em bairros mais carentes, como Promorá, aqui em Itajaí, né, atividades de esporte, lazer e cultura para pessoas realmente que não têm acesso, realmente dando à localidade uma estrutura como o estádio, materiais esportivos, o pagamento de profissionais para que possam estar oferecendo periodicamente aquelas atividades em si. Então, essa é uma proposta que o Estado brasileiro possa realmente estar investindo realmente nessas políticas públicas voltadas à parte esportiva. Então foi possível mesmo nesse artigo observar que o Brasil ele direciona boa atenção às políticas públicas esportivas, havendo leis então que criam oportunidades que fomentam esse esporte. Bem, uma breve introdução então desse artigo. Então a pergunta é, né, de que maneira o esporte ele tem atuado como uma política pública no Brasil e qual é a sua importância nessa função? Então, como o esporte ele pode ser um excelente meio de promoção de saúde, primeiramente, entendemos isso, prevenção de doenças, através de benefícios fisiológicos, psicológicos, provocados em quem o pratica. Ou seja, quando pensamos em qualidade de vida, né, para uma população, seja através do exercício ou de atividades físicas, pensamos nessa citação do texto, né, uma promoção de saúde e a prevenção de doenças. Pensando que qual é o conceito, né, de saúde é um bem-estar físico, emocional e mental. Não somente físico, um bem-estar físico, né, emocional e mental também. E foram traçados então nesse artigo então, os seguintes objetivos. Primeiramente, demonstrar a relevância da prática do esporte para uma população. Então, como podemos demonstrar essa relevância da prática esportiva para a população mesmo local? E, segundo, apresentar mesmo o conceito e a necessidade de uma política pública para o país. E analisar mesmo a importância do esporte como uma política pública no Brasil. Observe também que o texto ele vem também com esse sistema de funil. Primeiramente, mostrar a relevância da prática para uma população em geral. Segundo, o conceito da necessidade de política pública. Depois, analisar a importância da política pública no Brasil. Então, ele começa também funil e vai realmente de uma forma mais específica. Então, primeiramente, falamos aqui sobre essa relevância da prática do esporte para uma população. Bem, primeiramente, o esporte, que também é visto como uma atividade econômica,
Também obtém-se benefícios em diversos segmentos da vida, como por exemplo, no aspecto biológico, no aspecto psicológico e social da saúde. Ou seja, esse autor aqui, Alves e Pieranti, em 2007, eles vêm a citar realmente esse tripé entre o biológico, o psicológico e o social. E também está ligado também à parte emocional aqui nesse aspecto. Então, há muitos benefícios nesses segmentos da vida, oportunizados pelo esporte em si. E o exercício, né, ele apresenta então efeitos benéficos na prevenção e tratamento de hipertensão arterial, algo agora mais específico, realmente, mais da parte biológica. Então, nesse texto, nós vamos falar primeiramente da parte biológica, que vem a citar esses aspectos aqui do exercício físico, como melhora da hipertensão arterial, melhora esse processo de complacência arterial, fazendo com que o sujeito não dependa tanto do captopril para poder realmente melhorar os seus aspectos de hipertensão. Melhora a resistência à insulina. Hoje, praticamente, o exercício é uma insulina ambulante, né? A capacidade que o exercício tem de captar glicose independente da ação da insulina é impressionante. E isso, o exercício, ele tem essa função através de atividades que o músculo contrátil faz, aspectos bioquímicos que acontecem dentro do músculo esquelético, de migração dessa glicose para o interior de uma fibra muscular. É impressionante, dependente da ação da própria insulina, assim como as dislipidemias, a obesidade, né, as complicações cardiorrespiratórias, além então de várias patologias decorrentes aí do próprio sedentarismo. E além disso, então, essa prática ela resulta na própria prevenção ou melhoria do quadro de algumas doenças psicológicas, como é o caso da depressão. Hoje, né, uma das maiores causas de mortes no mundo vem a ser decorrente da depressão e o próprio suicídio, né? E observa-se por esse autor aqui, o Ciolac Guimarães, em 2004, né, mostrando como que o exercício ele melhora esse aspecto da prevenção, né, do quadro de depressão de muitos sujeitos. Então isso falando agora da parte psicológica, né? E aqui também o exercício ele tem essa questão. O exercício intermitente provoca uma possível sensação de alívio psicológico devido ao descanso em cada intervalo. Então, o alívio psicológico que o exercício tem numa série intermitente. Exemplo clássico da musculação, quando você faz lá um movimento chamado rosca direta, 3 sessões de 10. Então, o que o texto nos mostra é que o intervalo de 30 segundos, que às vezes nós fazemos lá, 45 segundos, 1 minuto, essa sensação de alívio causa uma sensação de bem-estar psicológico muito grande por esse descanso em cada intervalo. E através dele, então, se aprende a ter espírito coletivo, companheirismo, solidariedade, conhecimento, respeito mútuo e educação. Aí entramos mais na parte social mesmo, né, do esporte em si. Segundo esse autor, o Cavalcante e Moura, agora em 2011. E através do esporte, então, se segue obter uma redução significativa dos índices de violência na região onde ele é inserido. Ou seja, a partir do momento que eu aplico uma política pública numa área carente, um exemplo aqui em Itajaí, Nossa Senhora das Graças, também conhecido como Matadouro. Se eu aplico uma política pública naquela localidade, o benefício que aquela localidade tem é muito grande. E isso beneficia muitos segmentos. Como, por exemplo, nós temos a questão das atividades físicas esportivas, também tem um efeito compensatório que daria uma certa vazão às tensões. Exemplo clássico, o basquete. Né? O basquete pela extravagância que tem, os vários movimentos que eu tenho que fazer, de saltos e deslocamentos laterais, né? Então gera uma certa extravagância de compensação, de relaxamento para as crianças, que às vezes é tanta tensão de ter que ficar numa sala de aula sentada, ou muitas vezes num ambiente que não tem muito o que fazer. Então o esporte proporciona isso, extravasar realmente, né, as tensões, as energias. Isso canalizando a própria violência juvenil, que muitas vezes acontece, né, que não seria benéfica à própria sociedade, assumindo então um papel educativo e socializador, também segundo esse autor, o Mesaroba, em 2008. Bem, a principal consequência da própria realização da frequente dos exercícios e do esporte é o aumento da qualidade de vida e da própria longevidade saudável, alcançada
por quem a pratica. Ou seja, que naturalmente quem pratica essa atividade física, a chance de melhorar a sua expectativa de vida é muito maior. Tá? E tudo isso quando falamos então, voltando aqui, na relevância da prática de esportes para uma população. E quando falamos do conceito agora vamos começar a funilar nesse texto. Falando então do conceito e a necessidade de uma política pública para o país. Então, não existe uma definição ideal e nem única para o que seja mesmo uma política pública. Né? Remete-se a um conjunto de ações realizadas pelo Estado visando ao bem coletivo. Então, essa é uma citação que eu peguei do texto que nós temos lá no nosso estudo de caso, que remete mesmo esse conceito do que é política pública. Tá? Remete-se a um conjunto de ações realizadas pelo Estado visando o bem coletivo. Essa é a principal proposta. Também desse autor, Souza, aqui em 2006. Continuando sobre os conceitos. Esse autor, o Peters, ele relata a política pública como um somatório de atividades do governo que age de maneira direta ou através de delegações e que os cidadãos, de maneira geral, os praticam em si. Né? E também a política pública ela visa, então, colocar o governo em ação ou mesmo analisar essa ação, se é uma variável independente, ou seja, analisar essa ação é analisar numa linha do tempo. Então, quando pensamos numa variável independente, é analisar essa ação numa linha do tempo. Então, o que aconteceu no mês de janeiro, o que aconteceu no mês de maio, o que aconteceu no mês de setembro, o que aconteceu no mês de dezembro ao longo desse tempo. Isso é uma variável independente. É quando nós entrarmos mais em bioestatística, é aquilo que nós pensamos no histograma, que é a variável x. Então, a variável x no histograma, em estatística, é uma variável independente, que vem realmente as várias ações ao longo do tempo. E quando necessário propor mudanças no rumo ou cursos dessas ações. Ou seja, então, ao longo dessas ações que aconteceram ao longo do tempo, né, qual foi realmente o grau de mudança que aconteceu nessas ações ao longo do tempo. E isso, né, na estatística, é uma variável dependente, que lá no histograma é uma variável y, tá? Segundo esse autor aqui, o Souza, em 2006. E quando colocadas então em ação, as políticas públicas são implementadas, ficando então submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação até a sua finalização. Ou seja, a partir do momento que nós adotarmos uma política pública, nós devemos levá-la do começo, meio, até a sua finalização, né? Para que possamos ter também credibilidade para poder realmente, futuramente adotar outros tipos aí de políticas públicas vigentes. E aí, então, agora vamos falar um pouco da importância. Falamos ali até então, né, do conceito e necessidade de uma política pública, e agora vamos falar da importância, né, do esporte como uma política pública no Brasil. Então, esse texto ele vem trazer realmente como as atividades atléticas que sempre estiveram relacionadas a instituições do passado, com fins lúdicos. Então, no passado tinham realmente as atividades atléticas, né, ligadas a essas instituições, tinham esses fins ou lúdicos, ou fins religiosos, ou muitas vezes fins militares. Então, essas era o que acontecia antigamente. No Brasil, duas foram as ideias que orientaram a intervenção do Estado no setor esportivo nas últimas décadas. Primeiro, o esporte como instrumento de ação política. Então, pensamos na história da educação física, na década de 70 e 80, né, a Copa de 74, né, tivemos aí o esporte como um instrumento de ação política para realmente, né, ter como chavão, esse é um país que vai para frente, né, como vários chavões que tinham na década de 70 e década de 80, usando o esporte como estratégia política, né, para defender uma ideologia, como uma ferramenta ideológica em si. E também, como segundo, a ideia de que a prática do esporte ela é promotora da saúde. Tá? Esse autor aqui, o Walter Brasch, né, e Almeida, em 2003, eles vêm trazer realmente esse conceito da prática de esportes como passou a ser considerado um direito do cidadão e um dever do Estado, começando a aparecer em matéria na legislação brasileira, ou seja, isso aqui é a Constituição. Então, quando pensamos na Constituição Federal, no artigo 217, né, é dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um, observados. E alguns subitens,
né? Mesmo que realmente o que a Constituição Federal ela preconiza como dever do Estado, mesmo fomentar práticas desportivas, formais e não formais. E alguns subitens, como a autonomia das entidades, destinação de recursos públicos, educacional e alto rendimento. Então, esse texto ele vem realmente a corroborar muito nesse aspecto. Não é somente o esporte de alto rendimento, mas também o esporte educacional. E completa mesmo essa explanação sobre o assunto expondo também como lazer. Ou seja, aí vem realmente a dar ênfase ao que vamos falar no outro texto, que é o tripé, né, das políticas nacionais do esporte do Brasil, que é o esporte educação, o esporte lazer e o esporte rendimento. Aí aqui vem completar muito esse aspecto. O Poder Judiciário só admitirá ações após esgotarem as instâncias da Justiça Desportiva e, segundo, prazo máximo de 60 dias. Isso principalmente quando acontece em ações judiciais em respeito de políticas públicas. E terceiro, o Poder Público incentivará o lazer como forma de promoção social, também como dados da própria Constituição, né, de 88. Então é dever do Estado incentivar o lazer, que é o que nós não vemos hoje na prática. Né? Observamos no outro texto vem ser muito claro nisso. Há no período de 2014 2016, um incentivo, o nível de financiamento no esporte de alto rendimento chegou a R$1 bilhão. Né? E a grande crítica desse outro texto é o quão mal distribuído é esse investimento para a área do lazer, como a própria preconiza a Constituição de 1988 aqui. Bem, e não cabe então apenas à União, mas também aos Estados e ao Distrito Federal legislar corretamente sobre o assunto. Então não basta somente ao Estado-nação legislar sobre esse assunto, mas os Estados e o seu distrito, no caso o município, tem que também legislar corretamente sobre esses casos. Tá? Aí nós temos a Lei Pelé, a Lei 9.615/98, que a partir dessa Lei Pelé, 9.615/98, que vem a dar início a outras leis, a incentivar a criação de outras leis, que vamos falar mais à frente, que reconhece nessa lei, a Lei Pelé, o desporto em diferentes manifestações. Primeiro, o desporto educacional, isso vamos repetir bastante vezes, como finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. Segundo, é o desporto participação, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes, a plenitude da vida social. E terceiro, é o desporto de alto rendimento, que é o que nós mais observamos em nosso dia a dia, que é com a finalidade de obter resultados e mesmo integrar aí pessoas e comunidades mesmo do próprio país. Equilíbrio dinâmico nos investimentos, esse é um grande desafio, né? Esse equilíbrio dinâmico dos investimentos no esporte lazer, esporte educação, esporte alto rendimento. Relacionadas às três manifestações como citamos, e faz-se necessária então uma integração do governo entre as áreas da educação, esporte, lazer, saúde, cultura, ação social. Ou seja, os ministérios aqui nesse caso têm que estar à frente também. Não basta somente a União estar à frente para fomentar políticas públicas, mas cabe aqui então os ministérios da educação, da saúde, do lazer, cultura, ação social estarem auxiliando nesse processo de fomentar verbas. O sistema brasileiro aqui do desporto, que compreende um conjunto hierárquico de órgãos e entidades, o Ministério do Esporte, Conselho Nacional do Esporte, a própria outras leis e políticas públicas esportivas que deverão se originar a partir da Lei Pelé, como a Lei Distrital número 2.967/02, aquelas que dedicam determinadas horas semanais ao esporte, têm uma redução proporcional na jornada de trabalho. Então, essa lei aqui, a 2.967/02, é a lei que faz com que o atleta tenha um desconto de 30%, uma redução do limite de 30%, sem prejuízo dos seus vencimentos na sua hora de trabalho. Então, se ele trabalha 10 horas, vai trabalhar apenas 7 horas. Né? Ou as outras 3 horas, ele vai realmente se dedicar ao esporte que ele pratica, porque essa lei ela preconiza isso.
E o afastamento do serviço, voltando ali, pelo período de translado, preparação e competição também. Então, não somente treinamento, mas translado, preparação e competição. Tá? Uma lei fundada em 2002. Tem bolsa também. Tem bolsa, né? Temos aí a Lei de Incentivo ao Esporte Brasileiro, que é essa lei número 10.891/04, né? Ela tem também esse incentivo ao esporte, que é a Bolsa Atleta, que ela privilegia, Marcos, prioritariamente os atletas olímpicos, então, tá? E paralímpicos de alto rendimento, né? Os próprios atletas paralímpicos aí que tem pódio aí. E aí, incentivo sempre vocês puderem falar com Flávio Hetz, é o nosso atleta aqui em Itajaí. Nós temos um atleta paralímpico, né? Que ele faz salto em altura com uma perna só, tá? Então fica a dica e buscar realmente no Instagram, Flávio Hetz, é um atleta, um grande atleta aí que nós temos em Itajaí. Bem, então essa lei número 10.891/04, né, a lei de incentivo ao esporte, ela tem como benefício financeiro definido na lei orçamentária anual. Então, segundo as alíquotas anuais que reajustam a inflação, temos esses benefícios aqui a esses atletas, atingindo os mais diversos grupos, tanto as categorias iniciais, quanto os atletas de base, até as categorias de ponta, como é o caso de atleta pódio também. Tá? Aqui já retificado agora em 2004, que é essa lei, então em 2004. E avançando aí nas leis, então começamos lá em 98, já estamos em 2004. Avançando nas leis, né, que se inspiraram na Lei Pelé, temos a 11.438/06, agora 2006, que trata de política de incentivo ao patrocínio e doação no apoio direto de projetos esportivos e paradesportivos, permitindo a colaboradores, ou seja, se eu sou um gestor, eu tenho uma dedução proporcional ao fomento no meu imposto de renda. Então, se eu sou empresário, eu posso deduzir no meu imposto de renda realmente um valor destinado ao esporte em si, tá? Desde que seja previamente aprovado pelo Ministério do Esporte. Então, eu mando um projeto para o Ministério do Esporte, a empresa pode me patrocinar, né, com isso. E abrangendo então desde esportes educacionais, passando então para o esporte, lazer e rendimento, atingindo até mesmo o ramo da própria inclusão social. E desporto educacional, participação e rendimento, preferencialmente em comunidades de vulnerabilidade social. Então, o Ministério do Esporte ele vai naturalmente olhar a localidade que essa política pública estará sendo desenvolvida, né? E vai dar preferência realmente a essas comunidades com vulnerabilidade social. Fica nítida, então, a atual preocupação do Estado brasileiro com prática desportiva e, consequentemente, com os benefícios proporcionados por essa sua população. Beleza? Muito bem, como conclusão, então, desse artigo, para finalizar, para fazer um certo desfecho desse trabalho, então, a política pública se refere a um conjunto de ações realizadas pelo Estado visando ao bem comum de um povo. E o esporte ele se encaixa nesse contexto devido à sua enriquecedora contribuição nas mais diversas problemáticas sociais. Entretanto, são necessários então outros estudos para se diagnosticar a execução de ações relacionadas a esse tema no Brasil, uma vez que as políticas públicas, após serem criadas, devem ser implementadas, executadas e fiscalizadas, ou seja, existem agentes fiscalizadores para ver se aquela verba que foi destinada a vocês estão sendo bem implementadas. Então existe uma fiscalização do próprio Ministério Público a respeito disso, tá? Para que vocês alcancem então os resultados de forma então plena. Beleza? Muito obrigado pela atenção e aí finalizamos essa grande aula. Muito obrigado.